Então, vamos para a nossa segunda aula sobre a Ordem do Carmo e o escapulário. Então, para começarmos, vamos pedir a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, Flor e Ornato do Carmelo, e também do Divino Espírito Santo, para que ele venha em nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós estamos na nossa segunda aula sobre o escapulário, e agora nós já vamos passar para a era grega e a era latina. Nós vamos dar um pequeno salto desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Agora vamos sair dessa época bíblica e vamos agora mais para esse tempo mais histórico. Então vamos começar com o imperador Adriano, que ali antes de liberar o cristianismo, ele vai proibir os judeus de entrar na Terra Santa para venerar aqueles lugares que também para eles eram santos. A gente bem sabe, lá em Jerusalém se concentrava judeus, cristãos e também muçulmanos, os árabes. Então, nisto, depois de proibir os judeus, ele vai mudar o nome da cidade para Hélia Capitolina, por conta de seu nome, em homenagem a si mesmo. Então, depois disso, vai vir Constantino, o próximo depois dele, que vai continuar com essa proibição dos judeus de entrar na cidade. E isso, lá para frente, vai causar uma consequência gigante, que nós vamos ver. Então, Constantino, simpatizando-se com o cristianismo, pede para que alguém faça uma expedição até a Terra Santa. E aí, sua mãe, que já era convertida ao cristianismo, já era muito interessada, ela pede que seja ela a comandante dessa expedição. A mãe dele, Helena, ela vai até a Terra Santa com a sua tropa e, ao passar pelo Monte Carmelo, ela fica deslumbrada com aquele lugar. E aí pede-se que lá, primeiramente ela pergunta, que lugar é esse? E aí eles respondem que ali era o Carmelo, o Monte de Santo Elias. E aí ela vai pedir que se faça ali uma basílica em estilo bizantino. O que é o estilo bizantino? O estilo bizantino, ele é como se fosse um sinal de mais. Não é uma cruz latina. A cruz latina é mais ou menos assim. E lá vai ser um sinal de mais, no meio tendo uma cúpula, uma redoma, como que os bizantinos, né, os ortodoxos e os gregos, eles tinham essa noção de céu, é tanto que essas cúpulas eram douradas. Então ela pede que se faça também uma torre, e ali ela vai sair construindo capelas, igrejas, em toda a região da Terra Santa, atraindo os fiéis para esses lugares. Então, e isso continuou, essa marcha dos peregrinos continuou e ficando mais forte a cada momento, até chegar ao ponto da descoberta da Vera Cruz. Ou seja, Helena, conta-se que Helena, os biógrafos contam que ela, ali ao redor do Calvário, fazendo expedição, encontra 3 madeiros, 3 pedaços de madeira, e aí traz uma mulher doente. Aí eles falam, ó, um desses daqui é a Santa Cruz de Cristo. Então, para ter a prova, vamos ver. Trouxe uma mulher doente, não se sabe que doença. E aí,
não sei se era uma paralítica, no caso, ou um paralítico, e aí coloca, deita, já sobre o primeiro madeiro, ele não é curado, ou ela. No segundo, também não é. E ao chegar no terceiro, ele sai curado. Então ali eles falaram, essa daqui é a vera cruz, ou seja, a verdadeira cruz. Então eles pegam, colocam em um relicário e começa a veneração. Isso atrai de tal modo as pessoas da Europa que eles faziam expedições e grandes expedições até lá. Até que isso vai mudar com a invasão dos persas. Isso, primeiramente, com Coroés I. O primeiro general persa, ele vai tentar invadir Jerusalém, só que ele não vai conseguir. Ele era chamado Coroés o Grande. Aí ele fica tentando, mas não consegue. Só com o seu sucessor, Coroés II, ele vai ter esse sucesso de invadir Jerusalém, tomar a Santa Cruz das mãos dos cristãos e ainda raptar o bispo, que se chama Zacarias de Jerusalém. Então, depois disso, além de dificultar a vida das pessoas que viviam ali, ainda quiseram pagar grandes taxas das pessoas, quiseram cobrar grandes taxas dessas pessoas que iam para a Terra Santa. E aí, quando eles chegavam para ver os lugares santos, eles falaram, não, você não vai ver, você não pagou o tanto. Exploravam dessas pessoas. Então, em desses nomes, um desses personagens muito belos dessa época, foi o santo Anastácio, o persa, que ele era, como se diz o próprio nome, persa, veio junto com as hostes desse Coroés II, e aí lá ele fica admirado com a vida dos carmelitas no Monte de Santo Elias. E aí ele fala, eu quero viver essa vida monástica. E aí, nessa época, o Carmelo não era mais uma escola de profetas. Os carmelitas eles estavam ao redor do Carmelo todinho e também em outras regiões. Eles não estavam só em um lugar, igual naquele tempo, nas escolas de profetas. Agora o Carmelo todo, em cada gruta que você entrava lá, tinha uma pessoa lá dentro. E não numa ordem escrita, vocês vão viver, almoçar desse jeito, dormir desse jeito, acordar que tal hora. Não, eles não tinham uma regra. Eles viviam da maneira que foi ensinado deles lá nos primórdios, nos tempos primitivos, estavam lá até agora. Então não tinha, de certa forma, uma unidade. É tanto que ele entra num convento ali perto, não sei se era de origem grega ou ortodoxa, só que ele vai entrar. E aí, depois, ao voltar ao seu país, ele encontra com alguns filósofos, e aí, ao debater com eles sobre a sua fé católica sobre a sua fé, aquelas pessoas vão ficar indignadas. E aí, vão prender ele, vão levar eles até o mestre deles, e lá ele vai ser espancado, e é até oferecido para eles grandes honras. No exército, volte para o exército persa. Ele falou, não, eu não renego a minha fé. Então, pegam ele primeiramente, açoitam com paus, e depois dele, tanto que conta até na história que um homem já prevendo o odor de santidade dele, no momento que ele estava sendo espancado lá, e as correntes dele, ele quis pegar um pouco de cera para passar nas correntes, para já servir de relíquia antes do tempo. E aí, pegam depois e cortam, degolam Anastácio. É tanto que seu nome, o nome dele não era esse, é o nome de batismo, ele era chamado, não sabemos o nome, mas depois disso, o significado desse Anastácio vem do grego, que significa o dia da ressurreição. É uma homenagem
à ressurreição de Cristo, ao dia que Cristo levantou dos mortos. E ele também, com sua palma do martírio, ele também foi glorioso. Então, depois disso, o imperador Heráclio, ele acaba com a festa desse povo. Estava lá acontecendo essas rebeliões, tudo isso acontecendo na Palestina. E aí, o imperador vai e acaba. E entra de novo em Jerusalém, toma o comando, toma as rédeas dessa bagunça toda. Só que vem outro povo pior que esse. Um povo nômade, que tinha Maomé como seu mestre, e tinha também o Alcorão como seu livro sagrado. Esse povo era o povo árabe muçulmano, também conhecido como sarracenos. Então, se vocês acham que a primeira onda foi a pior, agora que vocês vão ver o trem piorar. Por quê? Chegaram lá, já querendo tomar todos os lugares, subiram ao Carmelo, que ali, como eu falei, os árabes tinham uma devoção muito grande. Vocês veem, Jesus para eles, Nosso Senhor, era um profeta, Maria era a mãe do profeta, e eles até tinham devoção eles acreditavam e consentiam na Imaculada Conceição. Mas para eles, maior que esses dois, para nós são inexplicavelmente maiores, para eles era Elias. Então eles subiram o Carmelo, querendo matar todos que estavam ali, e aí com medo os carmelitas que puderam, fugiram para outros lugares, e os que ficaram lá, escondendo nas grutas mais profundas. Então, eles, a comando de Omar, eles vão destruir as cidades, causar o terror, fazer a mesma coisa, cobrar impostos e proibir que os cristãos entrem nas igrejas, se não aquelas que eles derrubaram, igual a do Calvário. Como eles não acreditavam que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, eles não concebiam na cabeça dele. Era igual o cão que foge da cruz. Eles não concebiam que o próprio Deus pudesse morrer e de uma forma tão horrorosa. Então, eles acreditam que ali no Monte das Oliveiras, Jesus subiu aos céus. Deus não permitiu. Então, a primeira igreja a ser destruída é a do Monte Calvário. E aí, ao chegarem, uma curiosidade, ao chegarem aí na gruta de Belém, ali na gruta da Natividade, eles vão olhar um mosaico que tem lá, dos Reis Magos, da Epifania, dos Reis Magos adorando ao menino Jesus, e aí eles não vão destruir aquela capela, aquela igreja, porque ali eles falaram, eles estão vestidos como nós, então nós não vamos destruir essa capela porque tem alguma coisa parecida conosco. Então aquela vai ser uma das únicas que não vão ser destruídas nesse tempo. E aí eles vão subir no Carmelo, como eu disse, e vão fazer inscrições na língua árabe. Eles vão encher como se fosse piches mesmo, quando a gente picha uma parede, e vão deixar lá os escritos, vão dar nomes, como é que eu posso dizer? Árabes ao Monte Carmelo e aos lugares santos. Então, outro fato curioso é que os carmelitas, eles usavam, muitos falam que nesse tempo eles já usavam o manto barbado. E o que é esse manto? Primeiramente, ele como diz o padre Florencio de Linho Jesus, eles usavam o manto branco, como a gente conhece hoje. Só que os derviches, eles também usavam esse manto branco. Ele falou, ou é nós, ou somos nós, ou são vocês. Vocês escolhem. E aí eles são obrigados a trocar o manto. De fora, tanto que agora eles vão usar um manto com 7 listras pretas por toda a Terra Santa. Então, o manto nesse tempo ele não era branco, como a gente conhece, igual a gente vê Santa Teresa d'Ávila, os santos carmelitas. Aí nesse tempo vai ser um manto listrado. E muitos atribuem aos 7 dons do Espírito Santo esses 7 listras marrons, pardas ou pretas.
Então, assim, Carlos Magno, ou Carlos o Grande, ele pede, porque nesse tempo foi horroroso, já estava começando a perseguição da segunda onda. Então, Carlos Magno, ele pede ao califa de Bagdá, o Harun ar-Rashid, para pedir a proteção desses cristãos, que ele estava vendo que estava chegando ao momento que ou acabava com a fé ali em Jerusalém, ou acabava de um modo assim, que só Deus. Então, o que vai acontecer? Eles vão assinar um acordo com esse califa de Bagdá, só que ele vai ser atendido até um certo tempo. Depois disso, eles não vão obedecer mais. Isso vai ficando pior. Aí, os judeus e os cristãos vão ser oprimidos, porque eles já viviam ali. Aí os cristãos vão ser obrigados a usar uma cruz de prata, mais ou menos assim desse tamanho, no peito, para que pesava, como um sinal de chacota mesmo. E os judeus eles vão usar um tronco na forma de um bezerro, remetendo àquele bezerro de ouro que foi usado lá pelos judeus que confeccionaram para, assim dizer, idolatria, né? Então, os grupos de cristãos ficaram com medo e isso chegou até a Europa. E quando eles iam com essas carruagens, em grupos grandes mesmo, eles iam armados. Já começaram a se proteger nesse tempo, porque estava ficando cada vez mais perigoso. E isso vai chegar a seu cume quando uns turcos, eles vão, ali naquela época, começou com os sarracenos, os árabes. Eles vão e dar entrada a outros povos ali, aproveitarem também dos cristãos e judeus. Então os turcos vão, teve um padre holandês, não sei se era padre, um bispo holandês, que vai visitar a Terra Santa. E aí lá eles despe esse bispo, e depois espancam ele e deixam quase morto. Então tá uma situação feia. E aí que nós passamos dessa época grega, com esse cenário horroroso, que estava o Monte Carmelo, estava Jerusalém no seu total, e aos arredores, esse estava o cenário. Isso lembra também o tempo de Elias, o tempo de Acabe, como eu falava na outra aula. Então, passamos para a época latina, quando o Papa Urbano II, os lamentos do povo daquela região chegam até a Europa e ao Papa. Ele se reúne com 14 arcebispos, 250 bispos e 400 abades, sem contar príncipes, nobres e camponeses naquela época, e se juntam em assembleia. E fala-se, conta-se, né, os biógrafos, que nessa época já são biógrafos que vão contar a história, vai contar que o Papa vai fazer um discurso tão comovente e envolvendo assim, irmãos, eu vou tentar fazer do jeito que ele falou, porque como conta o padre Florencio del Niño Jesus, irmãos, doem o seu sangue, seu dinheiro ou suas vidas para salvar esses irmãos lá na Terra Santa, que eles estão sofrendo. E aí, ao acabar, todo mundo fala, Deus vult, ou seja, Deus quer. Então, começam... Eu acho isso maravilhoso nessa parte. No verão de 1096, eles vão partir para a Terra Santa, chegando lá em junho de 1099, na Terra Santa. E entraram fervorosos em marcha nos portões da Terra Santa. Estão liderados pelos generais, e bons generais, Godofredo de Bulhões, Raimundo de Tolosa, Balduíno e Godofredo, entre outros capitães. Eles entraram na Terra Santa. Então, entre eles, esse Raimundo de Tolosa, ele vai, porque eles ali combatendo
voltar a paz à Terra Santa. E as ordens carmelitas aí ficaram lá no monte, os que sobraram. Os outros que estavam retirados em outras cidades voltaram para a Terra Santa e foram um momento de paz. E essa época, entre a época grega e a época latina, a gente vai ver isso. Paz, guerra. Paz, guerra. Então vocês vão ver sempre isso. E coitados dos carmelitas estão no meio disso tudo. Então, esse Raimundo de Tolosa, ele vai renunciar. Aí em outras pesquisas por fora, conta-se que ele viu a Nosso Senhor que pede para ele renunciar. E aí ele fica também muito admirado. Parece que todos aqueles que chegam nos pés do Monte Carmelo e vê a vida monástica, ficam loucos para entrar nessa vida. Então, ele vai, depois de lutar nas hostes latinas, ele vai renunciar a vida de cavaleiro, e vai entrar para a ordem carmelitana. E aí ele muda seu nome para Bertoldo de Calabria. E aí ele vai ser o primeiro general latino da Ordem do Carmo. Então, naquele tempo, os carmelitas ficaram poucos, por conta da perseguição, por conta que muitos fugiram, outros renunciaram, por conta da pressão. E aí, com Bertoldo, São Bertoldo, que vai se tornar santo, e seu irmão Américo, ele vai dar uma reforma, entre aquelas que já foram feitas, ao Carmelo. Ele vai trazer, vai ser o primeiro general. Ele vai, ele já tinha essa noção de comando, de liderança, ele deu uma liderança, uma cara nova ao Carmelo. Então, ele foi também considerado o prior geral dos carmelitas. Então, com isso, muitos outros foram chegando, e a ordem foi crescendo e entrando ali ainda naquelas cavernas. Até que eles viram, com essa paz, que eles não podiam ficar só no Monte Carmelo. Então, começaram a expandir. Os carmelitas começaram a sair, foram para outros lugares, até que chegaram muitos na Europa. E lá, eles encontram um certo Simão Stock, que chama Stock, vamos lá começar, da vida dele. Ele vivia ali perto da Inglaterra, ele nasceu na Inglaterra e vivia nessa região da Europa. Então, chama Stock, porque conta uma lenda, uma tradição, que ele tinha uma vida tão centrada, tão contemplativa, que ele entrava em troncos de árvore seco e ficava lá. E esse Stock é árvore. Então, Simão Stock. Então, e eles tinham uma devoção à Nossa Senhora. Ele tinha uma imensa devoção à Virgem Maria. E aí, quando esses carmelitas chegam lá nessa região e conta que eles são herdeiros do profeta Elias e de Eliseu, e tem a devoção a Nossa Senhora do Monte Carmelo, naquele monte, Stock vai ficar doido para ir também. Então ele vai para Jerusalém, faz uma visita lá, e depois volta para seu lugar lá na Europa. Então, depois de Bertoldo e seu irmão Américo, eles vão juntar a ordem. Eles vão fazer ali no Carmelo, fazer sua ordem, e vai começar a criar uma regra, uma lei para os carmelitas. Então, Simão Stock vai entrar como o sucessor de Bertoldo. Então, ali, eles vão para a Europa, muitos deles, e ali eles vão sofrer uma grande perseguição. Porque, naquele tempo, quem estava na fama era os franciscanos, que tinha como seu pai espiritual São Francisco de Assis, e também os dominicanos, que tinha como seu pai São Domingos de Gusmão. Então, essas ordens mendicantes, aí os carmelitas vão querer também imitar, chegar lá, eles chegaram como de primeira viagem,
muitos deles não conheciam. Quando ele chegava batendo na porta pedindo um pão, eles atendiam. Quem são vocês? Via eles com aqueles mantos todo listrado. E aí, sabe, nós somos os herdeiros do profeta Elias e de Eliseu. Eles falaram, vocês vieram da onde? Eles? Do Carmelo. E eles falavam, eles tinham muita perseguição, eles não eram compreendidos. A ordem não tinha ainda documentos pelo Papa. Então, já estava caindo. Muitos deles não seguiam a ordem original. É tanto que foi um bispo, agora me falha da memória. Então, eles ainda não estavam começando, ainda não estavam com suas bases. Então, na Europa, estava uma perseguição muito pior do que aquela perseguição de Saladino. Saladino. Tô passando para frente, meu Deus. Vamos voltar. Então, na Europa, eles sofreram uma perseguição muito pior do que a sofrida pelos árabes e também pelos persas. Porque lá eram os próprios cristãos que estavam perseguindo, eram os próprios católicos que não compreendiam a ordem. Então, Santo Stock, São Simão Stock, ele vai naquele desespero, porque ele é o cabeça, é o líder ali, vendo os outros que vieram antes dele, juntar o Carmelo, crescer o Carmelo, e ele ali naquela situação na Europa. Ele, na noite do dia 15 para o dia 16 de julho do ano, eu não me lembro, ele vai rogar a Virgem Maria, que se também tornou um hino assim, muito importante, que ele é cantado, essa antífona, nessas vésperas para o dia de Nossa Senhora do Carmo, a Flors Carmeli, ou seja, Flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu, mãe dos carmelitas. Então ele vai fazer, aí conta-se o livro O Monte Carmelo, o que está fazendo as pesquisas, que ele rezava essa oração todos os dias, pedindo intercessão de Nossa Senhora, a mãe do Carmelo, que não desamparava seus filhos. Então ele rogava desde a sua infância até aquele dia, a proteção, e com certeza ela nunca desamparou a ele. E aí nesse dia, conta-se o seu superior, estava com ele, e escreveu essas coisas, que aparece a Madonna Santíssima, Nossa Senhora, para ele e fala, eis aqui para ti um instrumento. E dá o meio, que às vezes a gente pede para Deus um meio, né? Então aqui, e ela dá aqui a sua ordem. E assim, ou ela dá o escapulário. E não esse escapulário, esse bentinho que a gente conhece, mas aquele grande que os carmelitas hoje usam, que é uma faixa de pano que desce até o chão, e nas costas também, marrom, é o escapulário pardo. E aí ela fala, aqueles que usarem não padecerão no fogo eterno. Então, Simão, ele, depois disso, ele volta-se e apresenta o escapulário à sua ordem, e depois disso, floresce mais uma vez. O Carmelo, ele é assim, vocês podem notar, desde a última aula. Vem um tempo difícil, aí aparece um profeta, aparece alguém, um líder, e aí depois disso vai florescer. E depois vem outro tempo difícil, aí vem outro, e continua esse percurso, continue até as glórias do nosso dia. Olha quantos santos o Carmelo nos deu, e nós vamos ver isso na próxima aula. Então, Nossa Senhora aparece para ele como atestando, eu sou sua mãe, eu estou com a ordem carmelita. Então, para Santo Elias, aparece como uma prefiguração. Agora, para Simão Stock, aparece, a promessa é cumprida. Aqui agora, a veste. Aqui o escudo que estará com vocês. E até hoje os carmelitas usam esse escapulário. Então, por aqui, encerramos esse primeiro momento, que é mais teórico, e na próxima aula nós vamos falar mais sobre o escapulário em si
e outros fatos sobre os carmelitas e também sobre a Ordem do Carmo. Então vamos encerrar pedindo a Deus a sua bênção e agradecendo mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Viva Cristo Rei.